isso sempre vai fluir Volta aí pro em começo. última instância. Esse controle... Perguntas. Não é de agora que tem sido tema nas redes sociais a relação amistosa entre trabalhistas e MBL, Tá. tá? E eu concordo que tem existido essa relação amistosa, tá, Tamir? E para mim isso é um problema. E eu não tô nem falando só da presença do Arthur Duval aqui. Tô falando de outras coisas, outras microatitudes que a galera vai percebendo no dia a dia das redes sociais. É um comentário amigável que se faz, é uma forma de se portar no debate, por exemplo, que vocês foram lá no Inteligência, se eu não me engano. Então, isso me preocupa. Quero saber o que você acha disso, te ouvir e te digo muito abertamente que eu acho que o trabalhismo ele fica numa posição muito conveniente, num certo sentido, que não é nem capitalista, nem socialista, digamos, né? Acho que tem um vídeo seu que você leu um texto que tem mais ou menos essa o ideia. Alberto Pasqualini define bem. Não é como nem capitalista, nem socialista, nem esquerda, nem direita. Mas nós sabemos que isso... não sou nem uma coisa nem outra. É capitalista, sabe? Nem esquerda, nem direita. Direita. Todo mundo sabe isso. E eu acho que o trabalhismo tem envergado, ou sei lá, tem que se aproximar. Eu concordo com... No passado eu não concordava não, tá? Hoje eu concordo com ela 200%. 200%. A esquerda, nesse sentido, ela tá de parabéns. Ela consegue expurgar esse cara com uma velocidade. Esse cara que é morno. Com uma velocidade muito expressiva, velho. Que é... Eu diria que é, tipo, realmente um... Meri, todo mundo sabe que você tá imunológico, falando daquele seu post, mano. Que você Qual disse, post? você nunca vai entrar no MBL, fale aqui que você nunca vai fazer parte do MBL. Já entendemos, Meri. Meu Deus do céu, cara. Ô, tu entende porque o cara tá certa? Porra! Um monte de coisa, mas ele tá certa! É verdade isso! A direita está disposta a aceitar tudo! Tudo! Absolutamente tudo, mano. Assim, tudo mesmo! E assim... A Cira achou que foi com ela, né, mano? Toda vez que eu falo assim, ela... Acho que eu tô falando com ela, né, mano? Tá sempre ouvindo, né, Cira? Silenciosamente, o tempo inteiro. O tempo todo. Cuidado. Eu realmente acho que a esquerda é muito mais fechada nesse sentido. A esquerda realmente faz compromissos programáticos. É lógico que isso não é positivo necessariamente, né? Mas de fato ela afirma isso. A esquerda tá seguindo a Bíblia, né? Aquele que for morno será vomitado. Por aí. De fato, dessa parte, sim. Desde que seu sim seja sim, que seu não seja não. A direita não conhece essas palavras. E nosso Senhor dirá que não os conhece no último dia. Dê play. Nem que seja pra estar errado, né, mano? Erra com força, né, mano? Exato, mano. Erra com o coração. Com a consciência. Erra com força e pede perdão com força. Miorim luterano. Foda-se. Ai. Estamos já aqui, eu já volto. Aliás, acho que fechamos, né? Na verdade, né? Só terminar essa fala dela aí, deles aí, Deixa mano. eu só mijar, então, primeiro. E aí eu vou. Ah, lá. My name is why? My name is fool. My name is why? My name is fool. My name is why? My name is why? My name is fool. My name is alright, motherfucker. Alright, motherfucker. Amen.
Que foi, mano? Tudo tu fica escandalizado, sua bicha. Mano. O que foi, mano? Agora, conta pra mim aí. Eu ando com fome o dia inteiro. Eu não sei o que Eu tá acho que é acontecendo. vontade. Mano, vontade de dar o cu, Vitor Viana. Muito normal isso, tá? Acho que não. Não quero. É sério, pô. Tu quer quantos cortes, Ark? Pô, mano, a gente faz corte só. É porque tem muito corte que não pode ir pro ar, né, mano? Tu fica chateado, né, mano? O Ark só quer saber de dinheiro, mano. Só tô me peidando todinho, mano. Vamos lá, vamos play. aproximado e tem mantido relações com a direita. E o exemplo maior disso é a candidatura do Ciro no Ceará. Para além dessas atitudes com o MBL, para além da afabilidade, nem sei se essa palavra existe, com o MBL, o principal exemplo é o Ciro no Ceará. Que sim, vai ser uma candidatura do PL. O PL tá na base de apoio. Tá na base de apoio. É um problema. Então, E é isso, o que você tem a dizer sobre essas coisas? Então, eu entendo quando você coloca isso, porque você parte do pressuposto da luta de classes, né? Burguesia contra proletariado, e que deve existir uma ditadura do Olha a cara proletariado. dela. Né? Parece bom. Olha a cara dela. Manda play. Fica olhando a cara dela. O trabalhista, Mendy, ele não acredita nisso. Ele acredita na luta de classe. Acredita em quê? Ele acredita na luta de classe, mas acredita que o Deixa eu ver que ela tentou ser gentil. Ela realmente tentou, mano. Replay. Estado vai promover a harmonia entre as classes. Então a gente parte de pressupostos diferentes. O que nos aproxima? A solidariedade. Então, para um trabalhista, tudo sempre vai fluir, em última instância, esse controle com base na solidariedade. Então, se o bem da maioria entrar em conflito com a busca individual, de singular ou de uma minoria, a da maioria tem que se prevalecer. Por isso que é a solidariedade. A gente vai partir sempre com uma base na solidariedade. E é assim que todos os trabalhistas sempre tocaram. Por isso que Getúlio promoveu as transformações que promoveu. Por isso que Jango também vinha nessa base. Brizola também pensava isso. Mas é porque nós somos trabalhistas, nós não somos marxistas. Isso não quer dizer que nós somos anticomunistas, como alguns querem pregar. Muito pelo contrário. Né? A gente enxerga esse ponto de conexão através da solidariedade. Quando vocês explicam pra gente que o capitalismo tem contradições que é insuperável, de fato tem. Foi como eu disse pra vocês, 5 minutos a gente já entende isso. É fato. Só que a gente não tem como a superação do capitalismo como fim, como nosso motriz. A gente tem nossas contradições de hoje para resolver, que aí vai gerar outras contradições, que vai gerar, até um dia que olhar, nossa, superamos o capitalismo. Superamos, porque os trabalhistas não têm apego com o capitalismo. Então acho que a confusão... Mas vai ser um processo natural? Não natural, né? A gente vai construir, né? Tem as contradições de hoje. Foi por isso que aquela pergunta também sobre nacionalidade tem a ver com isso. Por isso que nós somos nacionalistas, né? As contradições que estão impostas para o brasileiro não são as mesmas contradições que estão impostas para um angolano. Claro. Né? As contradições do capitalismo, que também está imposta para o proletariado americano. Oh, meu Deus! Coitado dele. Deus. Ele até gagueja quando ele pensa. Mano, ele conseguiu falar e não dizer nada, mano. Essa mulher é muito educada, mano. E comunista. Trotskista. Replay. Ou pro chinês, né? Ou pro alemão. Não são as mesmas. Então, acho que nós vamos, brasileiros, superar nossas contradições com o que está posto pra gente. E aí até já aproveito para responder o negócio do Getúlio. Getúlio precisava fazer uma revolução do ferro, do aço e do sistema petrolífero. Ele precisava fazer isso, porque era para desenvolver a questão do povo dele. E na época,
você tinha uma conjuntura política com o presidente Roosevelt que era possível fazer. Então ele veio fazendo mudanças quando não era possível. Ele veio fazendo mudanças. Por exemplo, quem desassocia no Brasil a função do subsolo com a do solo foi Getúlio, antes mesmo de pensar nisso. Muita gente acusa Getúlio. Getúlio nunca fez a Revolução Agrária, porque naquele momento era importante fazer a Revolução do subsolo, porque ele precisava da Revolução do ferro e do aço. Então ele pensou nisso. Ele falou, não, eu não consigo comprar essa briga agora da agrária, né, do solo, porque eu não tenho força para isso. Eu preciso dos latifundiários, eu preciso dos oligarcas. Também, em parte, porque ele era, né? Não Proprietário, mas rural. acho que não, isso é uma coisa que vende, Mandy. Isso é uma coisa que vende porque, infelizmente, no Brasil a gente está acostumado a pagar nossa história. E isso não é uma coisa que eu tô fazendo uma crítica a você, como você estivesse pagando a história. Não é isso, não. Isso é pra gente, de uma forma geral, foi aprendido assim. E o antigetulismo paulista tomou conta de tudo. Os pianos mesmo, tomou conta de tudo mesmo e foi apagando a história do Brasil. A gente aprende assim. Mas se você pegar... eu tenho... Até eu li o livro, depois eu pego aí. Que é os primeiros escritos do... Eram as dissertações acadêmicas do Getúlio, 1905, 1904, que ele se declara ali um positivista, ele defende as ideias de Augusto Comte, Saint-Simon, que é o socialista utópico, né? Os marxistas. O Marx até reivindicava também, né? Enfim, Saint-Simon. O Gustavo falou que não, mas enfim. Depende do que você diz reivindicava. Eles acreditavam nessa ideia da solidariedade, do socialismo, e o Getúlio acreditava naquilo. Tanto é, aí você pode falar assim, ele era um latifundiário, ele não vai trabalhar contra os interesses dele. Essa é a lógica, né? Então ele não vai fazer reforma agrária. Mas não é sempre a lógica, porque, por exemplo, se você pegar os positivistas do Rio Grande do Sul, o Castilho e depois que vira o Borges Medeiros, eles aboliram a escravidão antes da abolição, porque os positivistas acreditavam naquilo. Aí como é que... Nossa... Tamir, o Getúlio, o Júlio de Castilhos e aqueles caras eram... Tu viu que ele tá dando aula pra Mandy sobre o Brasil, sobre tudo? Sim. Eu mesmo todo momento falei, mano. Só que assim, a mulher deu toda a abertura pra que isso acontecesse, né? Ela foi... Mas eu acho que ela quis deixar de falar pra ela mostrar pras pessoas, tipo, esse cara não sabe o que ele tá falando, não. Pra depois que alguém falar, o Tamir, ela mostra, olha aqui, ó. Pode ser, né? Pode ser que ela tenha esse... Porque assim, ela realmente, assim, ele só falou porque ela quase disse, fala aí! Ele parecia que tava, tipo, querendo esquivar do assunto, né? Agora sim, eu posso dizer uma coisa. Se o Tamir Felipe souber o que é positivismo em 19... Sei que deve me dizer o que acreditavam os positivistas de 1905. O que era esse tal desse positivismo de Comte? Meu amigo, eu corto os 4 dedos da mão do Meurim, tá? Aí você pode se perguntar, Malboro, por que você falou 4 dedos e não 4 dedos? É porque só ia sobrar um. Por isso que eu não usei plural. A gente foi burro. Pode falar, Meurim. Eu sou burro, porra. Meurim, Meurim, vou te contar uma história. Eu fui no médico recentemente. E eu descobri que eu tenho uma dificuldade de leitura simbólica. Eu tenho uma dupla correlação. Eu sou quase um retardado. Tu entrou no MBL? Não, eu mando no MBL. É o que, Adesca? Fui ontem no médico. Sou retardado, não sobrou nada pra mim. Nada! Pode dar play, Vitor. Latifundiários, e eles estão abolindo a escravidão, em tese também é uma coisa que vai contra eles, né? Só que eles acreditavam naquilo, né? E pode acontecer. Aí depois muitos falam sobre a reforma agrária, mas pouca gente também lembra que a lei que o Jango propõe de reforma agrária é uma lei de uso de função social, que inclusive o MST reivindica até hoje, imposta por Getúlio. Getúlio que colocou na lei a função social da terra. Então, assim, era um mecanismo era uma contradição do dia que ele precisava resolver. E é assim que os trabalhistas funcionam. Então, hoje, tem uma coisa material da sociedade brasileira, que existe uma polarização que você só consegue desconstruir ela. Por que tu riu, você velho? Tu conseguir criar sabia que ela algum não tipo de... acha. Pausa. Tu sabia que ela não acha que ele é burro. Ela tem certeza. Ela acha que ele tá enrolando ela. Tu acha? Eu tenho certeza. Entendi.
ela acha que, sabe o... Então ela é mais burra que ele. Eu acho que, infelizmente, mano, pelo jeito dela, a fala dela parece que ela não tá olhando pra ele, meu Deus, que homem burro. Entendeu? Assim, uma mulher feito ela devia saber que se ela não tá com vontade de dar pra ele é porque ele é burro. Podia ser de Ela não fato tem, que ela... ela não tem esse tino ainda, não. Pode ser, mas assim, Que eu já ouvi uma comunista falando isso. Ela falou, ai, toda vez que eu vejo um homem que ele me dá tesão, eu sei que ele é mais inteligente que eu. Uma feminista. ser. E ela falou que, surpreendentemente, todos eles são de direita. Só que assim, Ah, me pareceu, mano, falado desse jeito aí, mano, que ela tá olhando e tá pensando, pô, por que ele tem que se fazer desse jeito? Prefere falar nada com nada. eu acho que é isso. Ela realmente não percebe que é uma limitação. Entendi. Que ele não entendeu, né? Ele não sabe o que ele tá falando, né? Isso. É igual você, tipo, meu Deus, por que ele precisa fingir, velho? É tão difícil fingir que ele parece burro. Exato. Entendi. É triste, mano. É realmente triste, mano. Eu não sei, mas eu entendo porque ela talvez não ache. Porque é que nem tu, mano. Tu tinha muito aquela parada, tipo assim, pô, mano, esse cara é libertário. Aí ele tá no meio libertário, aí tem um monte de gente que diz que ele é inteligente, um monte de gente que acredita nele. Não é possível que esse cara é burro e não leu nada, tá? E às vezes é possível pra caralho, mano. Tá ligado? Não, calma. Eu tinha certeza que muita gente era burra. Não, eu só achava Aí- que as pessoas liam, sabiam do tema, que elas só estavam se confundindo, eram novas no tema, mas que estavam tentando ali e tal. Não, calma. Eu sabia... Calma, vamos lá. Por exemplo, eu soube desde o instante número 1 que eu nunca havia lido nada. De nada. Do que ele tinha se proposto a ler. Aí são duas coisas diferentes, né? Tipo, uma coisa eu olhando que ele não leu o que se propôs a ler, eu achei que ele é burro. Aí esse era o meu problema. Eu tinha dificuldade de entender que a pessoa era burra mesmo. Tipo, burro mesmo, assim, burro, tá ligado? Pá, Isso eu tinha chibata na dificuldade. boca. Aham. Agora, essa parada de saber que o cara não tinha lido, mano, isso eu demorei segundos pra perceber. Entendi. Hoje tu é gênio, né? Hoje tu percebeu tudo. Hoje. Não acho que eu era gênio, não, de Tudo forma alguma. bem. Não, tudo bem. Não vejo nenhuma genialidade aqui, não. Agora você é o picorudo da galáxia, você. Sabia de tudo, você soube, né, mano? Você é Não, muito foda. não Você disse é a isso. pica que estourou Cazuza Não no meio. disse isso. É, você é a pica que ralou ele todinho dentro. Estourou ele todinho, Não bichinho, tá? disse isso. Não acho que seja o caso. Quem tá dizendo sou eu. Anota. Foda. Placa, né, mano? Anota aí, gordinho. Quer X-Bacon? Dá no peito. Mas isso aí, pode. É isso, pode finalizar, Vitor. Pessoal. É só isso que eu queria mostrar Pô, primeiro. eu quero ver ela falando. Ah, quer ver? Eu quero ver ela falando. Harmonia entre as pessoas, porque essa polarização ela está rasgando o tecido social da nação. A gente não tá mais tem filho brasileiro. A partir do momento que a gente não conhece mais o nosso pai, o nosso amor. Tá, mas Tamir, da onde que isso leva a PL no Ceará? Aí, ó, pausa. a situação Aí, ó. Aí, tá vendo? Ela acha que tá enrolando ela, pô. Entendi. Ela não acha que ele só não sabe o que falar, entende? E que ele tava falando daquilo que ele lembrava mais proximamente que ele tinha estudado, né? Que ele tinha ouvido. Isso! Essa ideia não tá ocorrendo a ela. Uhum. Que a gente sabe que é verdade, né? Sim. Mas pra ela é até estranho ele não saber nada sobre o assunto.
Sou analfabeto, né? Sim. Entendi. Aí tu acha que ele é mais... Aí o que tu acha disso? Eu acho que ela é ingênua, né? Eu acho que ela também não estudou tanto assim. Se ela não percebeu que é um problema aí estrutural, pra Talvez eu ele não quer... mesmo assim de... Às vezes ela não quer ser pessimista também, né? Pode ser. Eu não sei, eu tô aqui no balbuciar, tô tentando, só chutando, brincando e me divertindo, entendeu? É. Mas eu acho que, na verdade, mano, ela não quer acreditar que alguém que as pessoas dão tanta relevância que ela conhece. Porque às vezes, mano, ela só não sabe que tem um monte de gente ao redor dela que também é. Eu não sei, mano. É porque vai virar um ciclo de. Não sabe, não sabe, sabe? Eu prefiro que se foda mesmo. Uhum. Pode, vamos embora, né? Dá play. Especificamente no Ceará é o seguinte: não existe como você conseguir ser eleito viabilidade eleitoral, e a gente acredita na viabilidade eleitoral, diferentemente dos marxistas e alguns, a gente acredita que pode existir uma saída pela via eleitoral. É possível você fazer transformação através da sendo eleito. Eu, particularmente como trabalhista, acredito que se a mente for eleita, ela consegue fazer transformação. Assim como eu acredito que o Ciro for eleito governador do Ceará, ele consegue fazer transformação para o povo cearense. Eu acredito nisso. E não existe como lá uma situação eleitoral você ser contra o PT e contra o PL ao mesmo tempo. Porque você vai ser dizimado no meio dos dois. Assim como o Ciro foi em 22. Ele fazia uma oposição ao Lula e ao Bolsonaro. E o que aconteceu com ele? Foi dizimado. Então ele escolheu um lado. Não que ele escondeu o lado. Você Escolheu um lado. não escolheu um lado. Não, você vai... A partir do momento que você faz essa dinâmica, você vai incorrer numa série de contradições. Claro. E aí você vai precisar negociar. Negociar no seguinte ponto. O que é negociável para mim e o que não é. E o que é e o que não é? Eles conseguiram lá criar até o momento uma questão, ó, num plano nacional, nós somos totalmente contrário. Aqui no plano nacional, aqui no plano regional, a gente consegue chegar a alguns tipos Tu entende que no dia seguinte disso, o Ciro Gomes declarou apoio ao Renan? Sim. No dia E assim, seguinte. sem nada, tu entende? Sim, os. Mostrei que o Ciro Gomes não foi eleito à toa, né? Uhum. Mas tu vê que no dia seguinte, mano, a mulher falou isso. Ele fez todo esse gira-gira, mano. E no E no dia seguinte, o Ciro Gomes estava com apoio ao Renan. O dia seguinte. Tu entende que isso é um tesão do caralho. Ela deve ter se sentido vingada. Ela deve ter dado risada, deve ter mandado mensagem pra ele com a notícia, sabe? Pode dar play. consenso. Ou não, né? Pode finalizar, né? Tu não pode finalizar o número. Um pausa. Eu quero ver o que ela vai responder. Tá, Eu pode quero ver dar o que play. ela vai falar. Até hoje, até o exato momento, hoje nós estamos no dia 16 de julho, se conseguiram criar esse conjunto, não conseguiram criar o palanque. Vai tentar sediar, vai tentar subir no palanque do Ciro. No momento, ele está conseguindo superar o Ciro lá. Por que não existia o vir pegar? Porque o PT não tem capital para poder disputar, né, violência política, e que news contra o Ciro Gomes esse tipo de coisa, né? Tem uma outra dinâmica. Cultura em relação a isso. As cidades pequenas prefeituras, cidade igual Diadema, fazer uma gestão em relação ao federal que vai lá aliciar. Tá, eu vou cortar a verba, que acaba ficando impossível. Que ele ficou sempre um defeito. Você não tá negociando os seus princípios. Eu acho que tá ok. Se é isso, ótimo. Até então ele tá conseguindo manter isso. Vamos ver a resposta. Não sei se está contemplada, mas essa é a resposta. Não, eu Sobre a respeito, MBL, claro. sobre a MBL, eu acho que isso é uma ação públicas, limitado lá, só abrir até seus comentários, entendeu? Muito na internet, contra. E ali eu tô. O convite bate sobre que eu já tinha visto ele falar na internet também. Nem Ô, eu, mano, mas- chato pra caralho, sim, Vitor Vento, mas- ficar com essa Eu porra. acho que você é a favor também. Sim. Eu também sou. Então, assim. Não deve ser a mesma coisa que a gente defende, né? Nem eu, nem você, nem ele, mas... Eu particularmente. Aí tem essa É conversa. que eu defendo o confronto às Big Techs e a expropriação das Big Techs, por exemplo. Só dessa maneira acho que regulamenta. Então. Muito Aí- pouco aí- provável que o MBL defenda isso. Não, a pergunta. Essa pergunta eu fiz pra ele, porque ele é a favor. Eu falei, mas até que ponto é a favor? E aí, eu inclusive fiz essa pergunta pro Gustavo e eu vou fazer pra você também.
Porque como eu enxergo as coisas como categoria, e eu defendo o sindicato, eu defendo como categoria, e na minha cabeça, você, o Gustavo Machado, Mamãe Falei, o Jones Manuel, o Humberto Matos, deixa eu ver, o Luigi, os Três Irmãos, todos nós estamos trabalhando na mesma empresa. Todos nós somos produtores de conteúdos que trabalhamos para uma Big Tech estrangeira. Na minha cabeça é assim, nós somos uma categoria. Mesmo tendo posições políticas diferentes, nós somos trabalhadores de uma categoria. E na minha cabeça, todo mundo que trabalha isso, pelo menos eu nunca vi ninguém contra. Todo mundo defende que deveria ter uma regulamentação. E é tão maluco que até uma Mamãe Falei defende isso. Então imagine se a gente tivesse uma firma chamada YouTube, que todo dia a gente fosse lá, nós precisaríamos criar um sindicato. E esse sindicato teria os Mamãe Falei. Será? Se ele é um trabalhador, precisaria. Mas será que ele iria? Esse é o ponto. Mas aí o sindicato vem naquela ideia de você disputar. Claro. Né, dos trabalhadores da empresa. Só que o mais louco de tudo é que ele tem essa visão também. Em relação a esse assunto específico, ele tem essa visão. Então vamos se juntar para resolver sobre isso. Aí, é uma pergunta, tá? Nós somos trabalhadores da empresa YouTube, porque eu sei que vocês têm uma crítica à unicidade sindical. Uhum. Olha como é que acho que agora vai ficar bem claro o que eu estou falando sobre a visão, como a gente parte de pressupostos diferentes. Como que nós vamos brigar hoje contra uma Big Tech sem unicidade sindical? Sem só ter um sindicato dos produtores de conteúdo, pelo menos no momento. Eu concordo que depois a pluralidade é melhor, a disputa por sindicatos é melhor. Mas hoje, nós temos condição de um sindicato brigar contra uma Big Tech estrangeira sem ser unificado? Tá. Antes de eu te responder, vou comentar os outros temas, tá? Vai lá. Claro que eu tô aqui no seu podcast, ouvindo seu ponto de vista. Fica à vontade. Não concordo com muita coisa e vou apresentar aqui de maneira respeitosa. Porque eu acho que o fato do Ciro ir com o PL tem implicações políticas, sim. E é aquele negócio, quem paga a banda escolhe a música. Se você tem um aliado, depois o aliado não vai te cobrar nada, te exigir nada. E eu acho que o Ciro já começa a incorporar partes do programa da direita. E ainda que não incorpore agora, é o que nós estamos falando. É um pouco o mesmo processo que a esquerda brasileira passa, né? Uma vez que a esquerda brasileira se atrela ao PT, se relaciona ao PT, depois não consegue se desvencilhar disso. Então, vejo problemas e acho incoerente. Inclusive, por exemplo, os trabalhistas dizem defender a soberania nacional, né? Sim. Como farão isso estando relacionados com aqueles que são os entreguistas do país hoje, né? O Eduardo Bolsonaro, inclusive, deu um episódio bizarro de antipatriotismo, indo lá na reunião com o Trump e pedindo para o Trump penalizar o Brasil, né? Inclusive, o Trump acabou de fazer, né? Aumentou as tarifas sobre o Brasil. E o Lula, pela primeira vez na vida, tomou uma atitude em relação a isso, aplicou a medida de reciprocidade. Um passo importante. Agora tem que seguir combatendo aí essa ingerência imperialista dos Estados Unidos aqui. Mas digo, como que vai conseguir... Mas foi o mesmo Lula que foi lá entregar a terra rara, né? Foi lá entregar a terra rara. Claro. No entanto, o bolsonarismo, a extrema-direita não faria o mesmo. Entende? Com certeza. Então, com certeza. Claro, o PT, Lula, se submete, não enfrenta, privatiza, é entreguista, manteve a Petrobras na mão dos acionistas privados. Abriu capital na Bolsa de Nova York para acionistas estrangeiros. Muita coisa. Digo, sou crítica a tudo isso. Acho um absurdo. Acho que o PT não enfrenta a ingerência externa de maneira a defender a soberania nacional. O principal exemplo que nós temos agora são as terras raras, né? Que ele concedeu o direito do Trump minerar as terras raras no Brasil. Então, quem vai ter o monopólio da tecnologia, da exploração, do trabalho exercido sobre as terras raras não é o Brasil. E do excedente também, né? Do excedente. O Lula deveria, nesse momento, pegar o excedente de todas as empresas americanas que estão aqui no Brasil e dizer, não vai, tarifaço, o excedente vai ficar com o Brasil. Mas duvido que ele faça algo assim. Porque ele não... está submetido, né? E o problema não é só o Lula. O problema é toda a classe dominante brasileira. O problema não é nem só o Lula e nem só o bolsonarismo. É uma trajetória
da elite brasileira ser toda atrelada e submetida e covardemente capacho do imperialismo hegemônico do momento. Então, só para citar um exemplo, acho que isso é incoerente em relação ao Ceará. Mas outras coisas também, cara. Eu tive na flotilha, né? Rumo a Gaza, fui sequestrada por Israel em águas internacionais entre a Grécia e a Itália. Fui feita de refém por quase 48 horas num barco em alto mar, em que eles, espancaram as pessoas, deram um tiro de bala de borracha. E o Ciro agora está defendendo o desenvolvimento da inteligência da polícia no Ceará com o treinamento do Mossad, que é o serviço externo de inteligência israelense. Quem nos sequestrou não foi o Mossad, foi o IDF, que são as forças de defesa, que são de ofensiva, na verdade, israelense. Né? Seria tipo um exército. Seria O tipo, IDF. seria tipo o exército deles. Pausa. Meu Deus, ele não sabe quem é o IDF. Meu Deus, ele começa a geopolítica. Meu Deus, alguém para ele. Não pode, mano. Ele comenta ativamente geopolítica, mano. Ativamente, mano. Como é que faz uma coisa dessa, mano? O que é que tu ficou indignado aí, Miri? Eu falei que ele não sabe o que é o IDF, mano. O IDF seria o exército deles. Lutando. Aí são tudo pra nada. Depois de defender durante anos a causa palestina. Ele mete essa, não sabe o que é o IDF. E tu entende que o Ciro Gomes tá fazendo negócio com a Mossad agora, né? Com o bagulho lá, mano. Ele tá falando, eu acabo de contar isso aí. O que tu acha disso? Eu acho que a chance dele ser eleito aumentou. Entendi. Boa, Miorim, boa. Antissemitismo. Como sempre, né, mano? O antissemitismo aqui nesse canal, ele voa, né, mano? Ele não anda, não. Ele voa. Que a chance dele aumentou de ser eleito. Ele voa, mano. O antissemitismo na tua linguagem, ele, pô, tá transcendendo, mano. Pode dar pra ele. E o Mossad é tipo a força de inteligência. O Mossad seria tipo nossa BIM. Uma boa comparação. Mas eles trabalham juntos, né? Embora não tenha sido o Mossad Ferramenta que do nos Estado de Israel, sequestrou. O Mossad que faz o mapeamento dos terroristas. E o Ciro reivindicou isso, cara. O Ciro reivindicou, ele falou, vou fazer o treinamento com o Mossad, porque eles têm exemplos extraordinários e conseguiram desenvolver, sei lá, casos importantes. Cara, quais são os casos importantes, extraordinários, em que o Mossad mapeou o terrorismo? Israel, Fui é eu, por exemplo. Israel é reconhecido por serviço de inteligência, né? Esse tipo de serviço de inteligência e tal. Militar. Nesse contexto. É tipo como a CIA também como a KGB também era, assim. Tem esse know-how, né? A Alemanha. Inclusive, ele até cita a Alemanha na entrevista na inteira, ele fala até a Alemanha também, né? Fala Estados Unidos, Alemanha e Israel. Então, para mim é um problema, digo. Não acho que... De um ponto de vista político, mas inclusive pessoal, eu estive lá, eu vi de perto, fui sequestrada pelos caras, eu vi a desumanização no olhar deles, eu fui tratada como lixo por eles. Não tem como você utilizar este serviço de inteligência militar para formar nada no Brasil. Você tem que repudiar isso, entendeu? Então... O foda é que os caras são bons, patroa. Falando. Os caras são bons, patroa. Fazer o quê se os caras são bons, patroa? Vai fazer o quê, pô? Os judeus são foda mesmo, o bagulho é louco, João. É missa teleguiado na casa do Mohammed, ele não entende nada. Como é que peita, Mioni? Explica pra ela, Mioni, como é que peita? Acho que ele vai dizer, pô... Mas assim, vamos concordar que funciona, né? Os malucos é bom, patroa. Cara, sem falar isso. Eu votaria no também, tu entende? Os malucos são bons, patroa. Fazer o quê? Caralho, based. Pode play. Eu entendo o que você tá falando. Agora a gente precisa ignorar a realidade. O materialismo. Tu vê? Pode play. Eu, particularmente, Mendes, quando você faz essa crítica, uma trotskista, eu entendo. Eu entendo, porque assim, se eu perguntar pra você... Porque como a gente enxerga o mundo como nações e que a geopolítica é uma anarquia,
você vai ver as relações entre países acontecendo, mesmo com o genocídio acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, o Estado brasileiro está comprando armas de Israel. Sim. Está comprando até hoje. Então, Enviando petróleo. mesmo que todo mundo, mesmo que o presidente fale sobre isso, mesmo que o Estado brasileiro tenha problemas com o genocídio promovido por Israel, tal. Tem nada. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, mesmo que publicamente fale isso, ainda assim se mantém um certo nível Todas as relações. de relações comerciais. E eu entendo sua posição de ser, contra. Precisa parar de comprar arma, precisa parar de comprar tudo, precisa cortar as relações, porque Claro. aquilo é um estado de genocida e tá gerando problema. Eu entendo essa relação. A única coisa que eu quero dizer é que essas relações são complexas, né? Porque, vou só imaginar aqui, o Lula deixa de comprar arma de Israel. Qual é o nível que o nosso exército precisa dessas armas? E se essas armas não vier, de onde virá essas armas? Ah, não vai vir. Tá bom. E se deixar sem arma o exército? Quão vulnerável estaremos? Ah, cara, mas sei lá, nós vivemos num mundo gigante, globalizado, capitalismo no mundo inteiro. Não podia conseguir arma de nenhum outro lugar. Mas não podia investir na indústria nacional para que aqui a gente Poderia. produzisse arma? E o inverso. E o inverso também, porque tem relações inversas também, né? O Brasil vendendo pra lá. Claro, um absurdo. Aí Tem vai- que parar. Vamos lá, vamos cortar. Eu concordo. Procura outro comprador E aí, acho uai. legítimo. Tá bom, vamos supor que não consiga vender. A partir do momento que não consegue vender, quais os Não prejuízos? vai conseguir. Sabe por quê? Porque embora a gente precise de transição climática e a gente precise parar de queimar gases do efeito estufa para impedir o colapso climático, o capitalismo mundial ainda funciona queimando combustível fóssil. Sim. Então, o petróleo ainda é um artigo necessário em todos os países do mundo que querem se desenvolver. Então, comprador para petróleo é o que não vai faltar. Não, eu entendo, assim, aqui, por exemplo, a gente, sei lá, uma boa parte de exportação de frangos, esse tipo de coisa lá, e isso tem impacto na nossa economia, pra balança comercial nossa, enfim. Eu concordo com você, vamos lá, cortar tudo. Pode ser, vamos ser radical e cortar tudo e tal. A única coisa que eu gostaria que se apresentasse mais vamos cortar tudo, o efeito vai ser esse, e nós vamos resolver esses efeitos assim. Isso eu acho mais ponderado, entendeu? Claro. Do que, sei lá, simplesmente falar, vamos cortar tudo. Não, peraí, vamos cortar tudo. Tá, vamos cortar tudo, mas isso vai ter efeito e quem vai pagar essa conta aqui vai ser determinadas pessoas, vai ter... Vamos buscar os meios para que quem pague a conta não seja a classe trabalhadora. O problema é que ela já paga a conta disso hoje, né? Embora seja dito que não. Por Mas quê? paga. Injustiça, em qualquer lugar que exista, Paulo. abre espaço para... Mano, ela foi engobelada pelo cara mesmo, mano. Foi, mano. O Felipe tá de parabéns, mano. O maluco é bom, mano. O maluco é bom, patroa. Realmente, engoliu ela, mano. E o quê? Engoliu ela, mano. É normal, né, mano? Sabe o que eu acho que ela perdeu, mano? Que ela é gorda, mano. Tem baixa estima, tá ligado? Eu achei que foi porque ela é gorda. Ela pensou assim, como é que esse negro gato pode estar errado? Eu acho que foi muito nessa... Não acha, não? Eu acho que não. Tu acha que Eu não? acho que você tomaria um processo de gordofobia se ela estivesse falando disso. Porque eu falei que ela é gorda? É. Pô, mano, eu acho que gordo não processa gordo, não, mano. Eu acho que tem essa parada aí do sindicato dos gordos, mano. Mas isso aí não, mano. Te enganar. Eu tô falando da causa aqui, mano. De um gordo pra uma gorda, tá ligado? Gordos Unidos, né? Sempre serão vencidos pelo McDonald's, mano. E pelo Manjaro. Pode dar play aí o gordinho mais gostou. injustiça. É isso. Sim. Genocídio. Na Palestina, é longe, né? As pessoas não conseguem materializar, nem sabem onde fica. Genocídio lá, abre precedente para genocídio aqui. Uso de tecnologia de guerra contra o povo lá, abre precedente para uso de tecnologia de guerra contra o nosso povo aqui. E ainda... Já é usado nas periferias, o armamento, como você falou. A inteligência, o serviço de inteligência. Igual, por exemplo, aqui o Smart Samp e a Bahia também tá usando o sistema. O Smart Sampa usa. Usa também. Usa parte da base das câmeras da Haganah, que é uma empresa de segurança privada. Para quem não sabe, Haganah é o nome de uma milícia sionista que foi a base do surgimento do IDF, as forças, o exército de Israel.
Smart Sampa usa, eles estão juntos. Era isso. A questão lá no final, Do quando bicho, eu falo, era isso aí, né? Mossad. É o Smart Sampa, é o sistema de gerenciamento. Tarcísio e Mossad. Como? Tarcísio e Mossad. Based, não? Mano, é por isso que eu gosto do meu povo. Nós negociamos com todo mundo, mano. De Tarcísio, como é do Rio, nós negociamos de um lado ao outro, porra. Quer comprar, nós vende, menor. Vem, brota.